Olá, vamos continuar o nosso estudo a respeito de mansidão? Hoje o tema é pensar antes de agir. Eu queria começar falando com vocês que acho que todo mundo, assim como eu, já vi muita gente brigando na rua, já vi muita gente processando por questões tão pequenas. Outro dia mesmo eu estava na fila do McDonald's e de repente tinha uma mulher que ela estava demorando um pouquinho mais. Ela estava com uma outra pessoa num totem escolhendo o seu pedido, fazendo o seu pedido, e de repente a mulher lá de trás ela invocou que aquela estava demorando demais e elas começaram a discutir e daqui a pouco as duas saíram à tapa. Isso é horrível, né? E a gente para ver e se a nossa mente parar para pensar quantas coisas desse tipo a gente já viu. Só que a gente se esquece de fazer um inverso com a gente mesmo, né? Porque às vezes a gente não está literalmente discutindo, mas o nosso coração, discute com as pessoas que atrapalham o nosso caminho. Então, quando a gente vê e percebe, que a mansidão ela tem a ver muito mais com a nossa atitude em relação a Deus, a nossa submissão à sua palavra, a nossa atitude de como nós recebemos a palavra, se eu aceito, se eu ressinto, se eu resisto, se é algo que pode ser mudado, se eu assumo que é um propósito de Deus para mim e aceito, isso sim é mansidão. É viver debaixo, olha Senhor, se a fila de repente está demorando, olha, posso ver o que está acontecendo, posso tentar ajudar, mas eu não preciso sair lá já com uma falta de mansidão tremenda, E é o que a gente vê em todo canto. E nós estamos aqui fazendo esse estudo exatamente para a gente tentar viver o contrário de tudo isso que a gente vê aí fora no mundo, Uma outra questão que eu quero ver com vocês é como você responde às pessoas que te tratam mal, com injustiça, com provocação, É impossível hoje em dia a gente não ser provocado. Se a gente parar para pensar, a gente é provocado em todo local, a gente tem sempre alguém que traz uma provocação, uma palavra de uma forma mais virada, que bate no nosso coração, que se não pega o nosso coração muito filtrado em Deus, a gente acaba agindo na nossa carne, Então a mansidão, ela é exatamente esse filtro de Deus aí, que ela vai nos capacitar, aqueles que são filhos de Deus e que se sentem injustiçados, provocados, a responder com um espírito de mansidão. Por quê? Porque Cristo vive neles, A gente vai aprender a suportar a injustiça sem um espírito de retaliação ou de provocação. E aí a gente para pensar, mas e aí? Peraí, então a gente vai viver uma passividade? E a raiva, como é que eu faço? Em Efésios 4:26, a gente aprende que quando a gente fica irado, a gente não deve pecar, ou seja, a mansidão, ela serve como uma rédea em nossa raiva. E ela ajuda a gente a sentir a raiva de uma maneira apropriada, sem que se torne um pecado. E aí eu pergunto, peraí, como viver tudo isso? Como é que isso funciona, Um espírito de mansidão, ele faz a gente fazer o quê? Parar e pensar, antes da gente agir, Enquanto muitos de nós tendem o quê? A reagir, Antes e depois acaba pensando. Por isso, muitas vezes a gente se mete em encrenca, A gente machuca, a gente fere pessoas e depois a gente acaba catando os cacos, Igual eu falei lá no primeiro áudio. Então, a mansidão, ela vai fazer o quê? Ela vai nos desacelerar. Ela vai nos fazer parar, pensar e depois agir. E não pura e simplesmente reagir. Então, muitas vezes você vê quando as pessoas perdem, que a gente fala, perdeu a cabeça, por isso que fez isso e aquilo. Realmente, a pessoa foi lá e ela agiu, muitas vezes antes de pensar. Então, agora eu te convido a deixar a mansidão aí na sua mente como uma sentinela mesmo, Deixar ela como uma guarda no seu coração. E que todo momento que você passar por algum momento de falta que você vê, de falta de mansidão, você se lembre desses áudios, Você se lembre de segurar aí, ter uma rédea na sua língua, nos seus pensamentos, na sua forma de você
reagir e agir nas situações, né? Outro dia uma irmã me mandou um meme, né, falando, né, da pessoa tendo mansidão antes de reagir. Achei muito legal e é isso mesmo que a gente tem que fazer. É para isso que a gente está fazendo esse estudo, né? Então, quando uma provocação aparecer na sua vida, o que você tem que fazer? Examinar com quem estamos prestes a ficar com raiva, por quê? Né? Qual é o mérito da causa? Né? Qual a consequência provável desses nossos ressentimentos? Né? E que mal há se a gente sufocar esse ressentimento e não deixar avançar? Né? Então, são coisas que a gente tem que pensar. Pensa, né? Olha, com quem que eu estou falando? Né? Será que eu devo observar antes, né, de sair falando? Será que é meu inimigo? Ou será que é meu filho? Será que é meu marido? Será que é o meu chefe no meu trabalho? Será que é a minha família? Com quem eu estou falando? Será que essa pessoa, o que ela realmente fez é intolerável? Será que vale a pena eu me exaltar? Qual o fim disso tudo? Será que eu vou resolver se eu ficar aqui toda exaltada nessa fila com essa mulher? Né? Será que eu posso lançar a mão de tanta raiva nessa pessoa? Para quê? Né? O que aconteceria se eu não dissesse nada? Então é aí que a gente tem que pensar, né? Há um equilíbrio, a gente tem que pensar com equilíbrio. Olha, eu vou produzir algo bom depois dessa reação que eu tomar, porque senão a gente só vai ficar na passividade. Não, olha, agora eu sou uma pessoa que exerce a mansidão, eu tenho mansidão e eu preciso exercer. Não, peraí. Tudo há um equilíbrio, né? Há muitas coisas que a gente às vezes sufoca e que a gente devia dizer, né? E coisas que a gente diz que a gente deveria realmente sufocar. Porque às vezes tem coisa que a gente deixa de dizer, deixa de ensinar, né? Deixa de tratar algumas situações. E aí a gente acaba deixando passar. Então tudo a gente precisa o quê? Buscar a mansidão no Senhor, pedir ao Senhor e precisamos parar e pensar. Às vezes a gente vive igual aquele martelinho no médico, sabe? Quando a gente era menor, que a gente ia e o médico fazia aquele exame no ossinho do joelho, né? Alguém nos cutuca e a gente já vai lá e já reage. Né? Então, a gente precisa pensar, o que será que eu tenho feito? Né? Então, assim, será que eu preciso reagir dessa forma? A nossa paz interior, ela não precisa ser provocada por perturbações externas. Né? Há um lugar que Cristo habita aqui dentro de mim, né? Que nós podemos estar livres dessas coisas, né? Que outras pessoas vêm a fazer na nossa vida. Muitas vezes nós somos o quê? Graciosas com as pessoas que menos a gente conhece, né? Mas muitas vezes com os que mais importam em nossas vidas, a gente age como um toma lá da cá, né? Então nós devemos pensar, será que ele realmente quis dizer isso que eu entendi? Será que é isso? Peraí, deixa eu perguntar com calma, com atenção, com amor, com carinho. Mas mesmo que ele tenha dito, né, isso não diz respeito a mim. Não vou me transformar numa pessoa rabugenta, grosseira e vingativa. Então a mansidão, ela doma a minha língua quando o meu coração está fervendo. Né? Quando muitas vezes a gente está ali desesperado, se eu penso na mansidão, assim quando o fruto do Espírito, né? Paz, benevolência, amor, todos, se a gente for parar para pensar, quando a gente pensa, a gente fala, nossa, eu não fui amorosa aqui, né? Eu deveria ter agido com mais amor. Nossa, meu coração tá faltando paz, então peraí. Então a gente também tem que parar e pensar, será que a minha língua, né? O meu coração tá fervendo, será que eu posso segurar minha língua com o fruto da mansidão? Né? Então, com a mansidão, a gente consegue dizer aos nossos, né? Olha, isso que você fez está errado, né? Talvez o comportamento que você teve nesse momento foi inaceitável, mas eu devo dizer isso o quê? Com leveza, sem um discurso indecente ou cheio de palavras que depois eu possa me arrepender. E outra, eu preciso ter moral para falar com mansidão com o outro. Porque senão não adianta nada eu ficar lá gritando, e aí chego lá, olha, né? O outro vai virar e falar, uai, tá louca agora?
né? Então a mansidão é para a língua como o leme é para um navio, é para guiá-lo, especialmente quando ele está onde? Num alto vento, né? Então a mansidão, ela anda de mãos dadas com a humildade e com o senso de pecado. Então, peraí, eu devo ter mansidão e eu devo ter, olha, eu tô em pecado, né? Eu sou humilde para virar e falar, olha, eu preciso mudar. Coração, você precisa mudar, dessa forma não dá, né? Então, quando a gente é mansa, né? Se a gente é humilde, a gente tem a ciência de que as pessoas não são mais pecadoras que eu. Então, uma questão que às vezes a gente sai aí falando, né? Ah, olha, aconteceu isso lá na igreja, aquele irmão, não sei o quê, junto com aquele líder, junto com aquele pastor, né? Na família, a gente sai falando mal, rasgando verbos horríveis, né? E a gente se esquece que aquelas pessoas não são mais pecadoras que a gente. A gente não sabe, ileso de problemas, ileso de pecado. A gente tem uma mania de ver as falhas dos outros com um microscópio e os nossos pecados muitas vezes com um telescópio, né, bem de longe. Né? Então muitas vezes eu posso não pecar nessa mesma questão, mas eu preciso de perdão, da graça, da misericórdia de Deus todos os dias na minha vida. Eu me lembro uma vez um episódio, uma irmã aconteceu lá um fato e o pecado que aconteceu com ela foi relatado e ela veio para mim, ela ficou muito entristecida. E eu falei para ela, olha, não precisa ficar assim, porque o pecado que você cometeu eu não tenho especificamente, né? Não, mas assim, eu tenho tantos outros que você não faz ideia. E muitos do que eu tenho, você nunca cometeu. Então fica tranquila, né? Então eu paro para imaginar e te convido assim, já pensou se Deus se irritasse comigo todas as vezes que eu me irrito com os outros? Já pensou? Todas as vezes que eu falto com mansidão com as outras pessoas, Deus faltaria comigo? Porque ele iria falar, olha, já te ensinei, caramba, né? Quantas vezes eu preciso falar? Então eu esqueço que aquele que me provoca, muitas vezes ele é um instrumento nas mãos de Deus. E eu me irrito então com Deus que deseja me corrigir. Então nós temos que pensar que nós como filhos, nós somos como um esmeril na mão de Deus. Então a escolha hoje é minha e tua. Avançar em Cristo e mudar em mansidão ou nos afastar de Deus e nos entregar aos comportamentos mundanos. E aí aqui eu finalizo te perguntando como é que você reage quando alguém fala do seu filho? Como é que você reage quando você é chamado lá na escola? Quando um familiar, um vizinho vem tirar satisfação com você? Como é que você responde quando a sua autoridade é desafiada? Como você responde quando alguém que esquece a data do seu aniversário? Como você responde quando a sua filha de 15 anos se lembra às 10 horas da noite que no dia seguinte ela tem um aniversário na escola ou uma comemoração e que ela ficou a responsável de levar um bolo? Como é que você responde? Será que você começa a gritar, começa a ficar desesperada, dá uma reprimenda, né? Não, amanhã a gente vai pegar o que a gente achar lá na padaria, ou você larga tudo e vai fazer realmente um bolo 10 horas da noite? Como você responde quando alguém leva o crédito de algo que você fez? Quando você perde muito dinheiro por erro de outra pessoa? Quando você alguém fura a fila, né, na sua frente, quando alguém te corta no trânsito, quando te corrigem de um trabalho, por exemplo, um trabalho que o erro não foi seu, né? Eu não estou falando aqui sobre passividade, mas sobre mansidão que vem do Espírito Santo de Deus. E eu ainda te digo, seja lá a hora que for que você estiver ouvindo esse áudio, ainda alguém pode te tirar do sério. Peça ao Senhor, que tipo de resposta eu tenho agora, Senhor? Minha resposta é mansa ou irritada? Eu quero ser moldada pelo Senhor, eu quero ter esse fruto do Espírito, Pai, como algo latente, como algo que flui de mim. Em nome de Jesus, é o nosso pedido. Amém? Deus te abençoe.